Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de segunda-feira, a nossa palestra semanal. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, interior de São Paulo. Hoje, 8 de novembro de 2021, e com muita alegria, como todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro. E nós vamos saudando os amigos que vão chegando, os amigos do plano espiritual e os amigos materiais. Mandando um abraço muito carinhoso para a Giovana. Seja muito bem-vinda, Giovana, e todos os amigos que vão chegando devagarinho, como todas as segundas-feiras. E nós vamos nos fortalecer através de uma mensagem do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Mas aproveitando, mandando um abraço também para o José Roberto, para a Regina, Dona Adélia, Sueli, Arnaldo, Eudócia, toda essa família Reis que estão sempre conosco. Um abraço para a Diva também, Divas Ferreira, que bom, a Divas também aqui. Amigos queridos, eu abri do livro Vinha de Luz, eu abri na mensagem número 80, Como Sofres. É uma passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 16. O apóstolo do Cristo nos ensina, e nós vamos repetir, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E Emmanuel dá o título da mensagem, Como Sofres. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta, injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida, o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Amigos, eu vou repetir
o último parágrafo do livro Vinha de Luz, a mensagem 80, Como Sofres? Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Vamos orar. Senhor, emissários do bem, equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, gratos por estarmos aqui, pela oportunidade de nos reunirmos em nome do Cristo e em nome do Cristo trazermos uma mensagem de esperança para as nossas vidas e pedindo a cada benfeitor amigo que possa nos auxiliar, nos orientar, nos conduzir, nos fortalecer. Nós vamos dando início a mais esse encontro e pedindo, Senhor, se conosco, Senhor Jesus. Se conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que bom. Estamos juntos pelo Facebook, pelo Instagram, com muita alegria, mandando um abraço também muito carinhoso para o Vicente, para o Valdeci, para o Pedro Balalai, e para todos esses amigos e amigas queridas que estão sempre aqui conosco, formando essa grande rede, essa grande família, que é a família do SEAC. E é muito bom mais uma noite juntos, e nós vamos iniciando a nossa noite. O tema da nossa noite, boa noite, Carmelina. O tema é o avô e o neto. O avô e o neto. Era uma vez, porque toda história boa, ela começa dessa maneira. Era uma vez um velho, muito velho, um idoso, muito idoso, um homem sábio, muito sábio, porque dizem que a idade faz com que nós nos tornemos sábios. Então, era uma vez um velho, muito velho, quase cego e surdo, com os joelhos tremendos. Quando se sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher. Ele já nem utilizava mais o garfo, mas mesmo a colher ele tinha dificuldade. Derramava sopa na toalha e quando afinal acertava a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos. O filho e a nora achavam que era uma porcaria e ficavam com nojo, incomodados com aquilo. Finalmente, acabaram fazendo o velho se sentar num canto, atrás do fogão. Levavam comida para ele numa tigela de barro e, o que era pior, em pequena quantidade. O velho olhava para a mesa com os olhos compridos, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia, suas mãos tremeram tanto que ele deixou cair a tigela no chão. E vocês imaginem o que aconteceu. Ela se quebrou em 1000 pedaços. A mulher, a nora, ralhou com ele. E ele, com a cabeça baixada, não disse nada. Só suspirou. Depois, ela comprou uma gamela de madeira, bem baratinha. E era aí que ele tinha que comer. Um dia, quando estavam todos sentados na cozinha, o neto do velho
que era um menino de 8 anos. Estava brincando com uns pedaços de pau. E o pai se aproxima e pergunta: "O que você está fazendo, meu filho?" O menino respondeu: "Ah, papai, eu estou fazendo um coxo para você, papai, e para a mamãe poderem comer quando eu crescer." O marido e a mulher se olharam durante algum tempo e caíram no choro. Depois disso, trouxeram o avô de volta para a mesa. Desde então, passaram a comer todos juntos. E mesmo quando o velho derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. Amigos queridos, amigos e amigas que nos acompanham, honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe desde a antiguidade, desde a época de Moisés. Lá no Antigo Testamento, Moisés já ensinava ao povo hebreu. Moisés trouxe os 10 mandamentos, inspiração divina. E dentro desses 10 mandamentos, um fala: honrar o pai e a mãe. Mas o que significa honrar? O que significa honrar? Honrar é mostrar respeito. Quando criança, isso significa obedecer os pais. Quando adulto, significa ouvir, respeitar o conselho dos pais. E quando os pais já estão idosos, honrar significa cuidar deles, ajudá-los. Honrar o pai e a mãe é um ato de amor. Os pais ajudam os filhos a crescer, ensinam coisas importantes para que tenham uma vida em equilíbrio. Todo pai e toda mãe, quando são saudáveis mentalmente, o desejo deles será o quê? Que os seus filhos tenham uma vida plena, sejam felizes, sejam saudáveis, tenham boas amizades. Eles se dedicam diuturnamente a velarem, a cuidarem, a orientarem aquele espírito que foi colocado sob a sua responsabilidade. Aquela bênção que eles receberam de Deus, de tal oportunidade da paternidade, da maternidade. Os filhos que honram os pais e ouvem seus conselhos poderão evitar muitos erros. Cuidar dos pais no fim da vida é uma forma de mostrar apreço, gratidão. Gratidão. No livro de Êxodo, Êxodo é um livro do Êxodo, ou simplesmente Êxodo, que significa saída ou partida em hebraico. O livro Êxodo é o segundo livro da Torá, vem logo depois da Gênese, ou, para nós estamos mais habituados, nós cristãos, dizemos que é o segundo livro da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento dos cristãos. E o livro Êxodo, tradicionalmente, por tradição, é atribuído ao próprio Moisés. Sabemos que são livros, às vezes, que percorreram mais de um século para serem escritos.
Então, muitos não foram somente por um autor, mas há a tradição de que o próprio Moisés é que escreveu Êxodo. E lá em Êxodo, no capítulo 20, versículos 12, porque Moisés, nós não temos uma data precisa, porque temos que lembrar que naquela época os registros não eram como hoje, mas Moisés data de cerca de 1.500 anos antes da vinda do Cristo. Então, nós estamos falando de um livro de cerca de 3.500 anos atrás. E lá já estava previsto, através dos 10 mandamentos, um dos mandamentos ensina o quê? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então a promessa que vem nos 10 mandamentos, uma dessas é: honrando o pai e honrando a mãe, você terá uma vida longa, uma vida plena. Isso é muito importante. Mas, em Efésios, Paulo já nos ensina também, no capítulo 6 de Efésios, filhos, ele nos tratando de uma forma muito carinhosa. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, prossegue ele ensinando, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Temos que buscar também a essência dessa palavra, quando ele diz para não irritar os filhos, e prossegue dizendo, procurar criá-los sim, da melhor maneira possível, com base nos ensinamentos de Deus. Mas Paulo, o apóstolo, ele nos legou muitas cartas, porque Paulo, ele inicialmente, ele começou a percorrer quilômetros e quilômetros e foi fundando várias igrejas. Ele andou a pé milhares de quilômetros. Depois, ele já não dava conta de voltar a todos aqueles lugares. E ele começou a escrever cartas. E essas cartas eram ensinamentos para os irmãos daquelas igrejas que foram fundadas, carta para seus amigos mais íntimos. E agora, a primeira carta que ele escreve ao amigo Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, ele nos traz mais um ensino. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família, retribuindo bem, recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Nós sabemos que na atualidade, no Brasil, porque sabemos que temos mais de 200 países e as leis são diferentes em cada país. Mas aqui no Brasil, na atualidade, aquele pai que não tem condições de se manter, ele pode recorrer à justiça para solicitar uma pensão dos filhos, dos netos e vice-versa. Um neto pode, às vezes, recorrer também à justiça para pleitear uma pensão do avô, porque o pai não tem condições, mas o avô tem. Mas por que existe a lei? A lei criada pelos homens, porque nós ainda temos os corações endurecidos. Quando nós formos
espíritos puros, as leis não serão mais necessárias. Por quê? Aquele filho, aquele neto, aquele sobrinho, aquele irmão, ele vai socorrer aquele ente querido, ou mesmo que não seja um ente que tenha vínculos consanguíneos, porque todos, na realidade, somos irmãos, filhos de Deus. Mas vamos voltar a 2000 anos. Não existiam leis, ou melhor, até existiam, mas não eram como hoje. Mas Paulo, ele ensina a igreja, ensina ao amigo Timóteo, para que o amigo transmitisse a outros. Aprendam, primeiramente, a cuidar da sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, porque isso agrada a Deus. Mas ele prossegue, agora escrevendo à igreja de Colosso. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Mais uma vez, o apóstolo dos gentios, Paulo, nos ensina: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Mas, voltando mais um pouco ainda no tempo, vamos agora em Provérbios. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Quando nos é ensinado: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Aqui ele coloca a importância do pai e da mãe na educação, na instrução dos filhos. E ensinando, orientando os filhos a abrirem o entendimento a essas instruções daqueles responsáveis por a sua vida. E voltando novamente no segundo livro do Antigo Testamento, voltando novamente em Êxodo, segundo Moisés, capítulo 21, versículos 17, nos ensina Moisés, ou quem escreveu o livro Êxodo: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Moisés, ele nos trouxe porque temos que ver que os homens, há 3.500 anos atrás, em termos mais ou menos, nesse período, a humanidade era muito mais endurecida, muito mais empedernida. E as leis de Moisés eram leis rígidas, leis muito duras, porque Jesus, 1.500 anos depois, já nos falou de uma forma diferente. Já veio nos ensinando, nos pregando o amor. Mas Moisés, se ele fosse falar de uma forma muito suave, a humanidade não tinha condições. Ele era muito firme, então ele diz: quem amaldiçoar seu pai ou mãe deverá ser executado de uma forma bem rigorosa, para que impactasse e os filhos soubessem ter uma conduta condizente. Mas, voltando novamente no tempo, 1.500 anos agora adiante, agora o evangelista Mateus. Mateus, que foi o primeiro apóstolo convidado por Jesus. Mateus, aquele cobrador de impostos, publicano. Jesus chega na porta da coletoria e fala para ele simplesmente: segue-me. E Mateus larga tudo e vai seguir o Rabi. E ele transcreve aquelas passagens, os ensinos de Jesus, porque Jesus não deixou nada escrito, Jesus falava. E ele, como homem culto, que sabia escrever, ia transcrevendo tudo aquilo.
E no capítulo 15, versículos 3 a 6, ele transcreve um momento que aconteceu com Jesus. Alguém queria o Jesus, fez uma pergunta a Jesus, e aí Jesus respondeu. É no capítulo 15, capítulo 15. Leiam depois todo o capítulo, Mateus 15. Mas nós vamos ver somente a partir do versículos 3 a 6. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quer amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Jesus aqui deu um puxão de orelha muito firme. Porque Jesus, ele, em muitas e muitas passagens, ele citava a lei. O que era a lei? A lei era a Torá, era a lei conhecida dos judeus e que eram seguida por eles. Eles seguiam os ensinos de Moisés. E Jesus, nesse momento aqui, relatado por Mateus, ele está dizendo: vocês são muito engraçados. Porque vocês, para justificarem não cuidar do pai e da mãe de vocês, vocês se recorrem à lei e dizem: eu já dediquei a Deus como oferta o dinheiro que eu tinha. Então eu já dei lá a minha oferta a Deus, não tenho agora condições de ajudar nem meu pai e minha mãe. Mas Jesus faz de uma forma firme com eles esse questionamento. Ora, Deus não ensinou, não está lá na lei, ensinando que é para honrar o pai e a mãe, e qualquer que não for amoroso com seu pai, cuidadoso com seu pai, poderá, inclusive, perecer, poderá ser executado? Então ele chama o pessoal para parar e refletir, mostrando a importância de nós, filhos, termos com nossos pais, mesmo para aqueles pais que deixaram a desejar, porque eles, pelo menos, eles deram a oportunidade para que nós reencarnássemos. Nós precisamos de um pai e de uma mãe para poder reencarnar. Mesmo que eles deixem a desejar, mas eles já contribuíram para que pudéssemos retornar à carne. Paulo, continuando aquela primeira carta para o seu amigo Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele continua dizendo para o amigo: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé. Negou a fé. E é pior que um descrente. Mas Paulo não fica satisfeito. Mais adiante, o tempo passa. Ele escreve uma outra carta ao seu amigo, ao Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 3. Porque na época que essas cartas eram escritas, não era nada numerado, não tinha versículo, não tinha nada disso. Mas, com o passar dos séculos, para facilitar a leitura, elas agora são dessa maneira. E realmente nos auxiliam, porque aí nós vamos, eu já sei,
É 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 3. Então eu já sei onde está localizado para poder ler. E ele ensina ao Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Antes de continuar, o que Paulo vem dizendo é bom, amigos, nós pensarmos, porque nós, humanidade terrena, estamos nesse momento de transição de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um momento conturbado. Mas Paulo já vinha alertando há 2000 anos. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Forte, muito forte, o que Paulo já vinha prevendo há 2000 anos. Mas não paramos por aí. Em O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Allan Kardec, o nosso venerável Allan Kardec, codificador, organizador do Espiritismo, o capítulo 14 tem o título do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um capítulo que devemos reler, refletir de muita profundidade. E nesse capítulo, no item 3, vem falando sobre a piedade filial. Piedade filial. A piedade que os filhos devem ter para com seus pais. E ele inicia o item 3 falando sobre o mandamento. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Ora, se fazemos pelo próximo, pelos pais, então precisamos fazer muito mais. Mas prossegue Allan Kardec. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, porque nem sempre os pais biológicos são os que cuidam, são os responsáveis por aquele filho. Quantas das vezes aquele filho foi criado por um parente, um avô, uma avó, por uma mãe ou um pai adotivos. E esses também merecem, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor
toda violação desse mandamento. Kardec faz um alerta para os filhos que não cuidam dos pais. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco, na infância e às vezes mesmo até na fase adulta, quantos pais se dedicam, auxiliam aqueles filhos, mesmo depois que diante das leis dos homens, eles já são considerados adultos, independentes, mas quantos pais continuam ainda oferecendo seus cuidados? Sobretudo para com os pais sem recursos. E é que se demonstra a verdadeira piedade filial, que é muito fácil para aquele pai bilionário os filhos estarem ali à volta. Kardec diz, os pais sem recursos, aí sim é que vai se perceber a verdadeira piedade filial. E ele faz um questionamento. O codificador faz um questionamento. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Obedecem a esse mandamento? Quem age dessa maneira? Questiona Kardec. Ainda bem, quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa? Ele diz, tem aqueles filhos que dizem, não, eu cuido dos meus pais, mas dá a eles as piores condições dentro do lar. E tem aqueles que ainda sobrecarregam os pais idosos com as obrigações do cuidado da casa, da limpeza, de fazer a comida, enfim. É isso que Kardec fala. Vocês estão obedecendo ao mandamento, honrar ao pai e à mãe, agindo dessa maneira? Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentava? Kardec aqui, ele faz também como Jesus, uns questionamentos bem fortes, bem contundentes. Contou, porventura, os pais, a mãe, suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos. Olha que interessante que Kardec coloca. Kardec, que era chamado, considerado bom senso encarnado, era um homem de equilíbrio, de ponderação, de raciocínio, de lógica. Ele diz, o filho, ele deve também oferecer àquele pai um agrado, algo além do necessário, porque ele vai estar permitindo àquele pai, àquela mãe, aquela satisfação de algo a mais. É um presentinho, uma lembrança, é um perfume, é um doce, é levar
para fazer um passeio, ele diz, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Agindo dessa maneira, Deus ficará feliz. O que Kardec nos diz. Ai, pois, daquele que olvida, ai, pois, daqueles que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Jesus tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala os 7 ais. Ai disso, ai. E ele vai falando. E Kardec aqui também começou. Ai, pois, daquele que esquece. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes, já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres, como nós falamos, e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los, e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los. Vejam o que Kardec coloca. Não compete aos filhos censurar os pais, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Não sabemos os pais que escolhemos, e nós, pais, não sabemos aqueles filhos que às vezes agem de forma como não gostaríamos também, por porquê? Mas o que precisamos é o quê? Exercitar o amor, a fraternidade, a tolerância e o perdão. Porque dessa maneira, aí sim, vamos nos livrar, vamos sair vencedores. Mas Kardec diz, se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Mas, no item 4 do mesmo capítulo, prossegue ainda Kardec dizendo, Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Porque promete ele a recompensa aqui na vida, na terra e não na vida celeste? Faz a reflexão o codificador. Ele diz, a explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará. Por quê? Para compreendermos melhor, temos que nos reportar à ideia dos hebreus naquela época. Eles ainda não sabiam da vida futura. O que iria impressioná-los era o quê? Ainda era a vida material. Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, porque honrai pai e mãe veio através de Moisés, com a vinda de Jesus, com os homens já com as ideias mais desenvolvidas, ele já nos ensina, Jesus, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E ele nos promete um mundo
de ventura e de paz. Mas, amigos, lembrando o menino da história, quando o pai se dirige a ele, pergunta: o que é que você está fazendo? O menino respondeu: estou fazendo um coxo para papai e mamãe poderem comer quando eu crescer. Perguntamos, vamos refletir juntos qual o exemplo estamos dando às nossas crianças. O que estamos semeando? Pensemos, amigos. O que estamos semeando? Pois o que semearmos, é o que colheremos. Paz,